Estamos na expectativa que provavelmente ou ao final do ano de 2021 ou mais tardar no início de 2021 esse edital seja tornado público e você não pode deixar para estudar na última hora. Por que você não pode fazer isso? Porque nas duas últimas seleções, o edital que nós vamos analisar agora é do ano de 2017, no ano de 2014, nós tivemos mais de 30 mil inscritos. A última seleção foi para 4.100 vagas, ou seja, 30 mil inscritos. A dificuldade para ficar como aprovado dentro do número de vagas é a mesma dificuldade que para medicina, odontologia, direito, na URGS, por exemplo, do estado do Rio Grande do Sul, que é um concurso muito difícil. Então, passar no concurso da Brigada Militar não é impossível. Passar dentro do número de vagas também não é impossível, só depende de você estar estudando com antecedência. E agora eu vou pedir licença para você, que eu vou tirar o compartilhamento. Estamos aqui num vídeo Zoom, para você que está nos assistindo, para nós realizarmos novo compartilhamento e agora do edital, do último edital, que foi o edital de 2017. E este edital será o edital que nós vamos analisar agora, porque ele é o edital referência daquilo que nós estudamos em 2017. Nós não temos o atual edital, que deverá ser muito parecido com o que está aqui, mas nós vamos comentar o edital, vamos viajar por ele aqui, vamos passar por informações que não são imprescindíveis discutir nesse momento, mas que outras são totalmente imprescindíveis para você que quer ingressar na Brigada Militar, saber o que é necessário. Então, recapitulando, o edital foi publicado no ano de 2017, prevendo aqui a vaga, né, as normas para ingresso na instituição. Ele foi coordenado pelo DA, que é o Departamento Administrativo da Brigada Militar, e organizado por um comando vinculado ao Departamento Administrativo, que é o DRESA, o Departamento de Recrutamento e Seleção da Brigada Militar. O edital ele trata aqui, então, que nós vamos analisar para a Polícia Ostensiva, recapitulando, né, que é para a carreira de servidor de nível médio. Você vai aprender conosco aqui que a Brigada Militar é uma das poucas polícias no Brasil que ainda não decidiu pela exigência de nível superior para ingresso na instituição. Possivelmente nos próximos concursos deverá ocorrer, não neste ainda, talvez seja um dos últimos concursos de nível médio, porque isso demanda de alteração de lei em âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que tem que alterar a Lei 10.990, o Estatuto da Brigada Militar, tem que alterar a Lei 10.992, que é a Lei da Carreira Policial Militar, Lei 10.992 de 1997. Então, até este momento, o nível de exigência para ingressar na Brigada Militar é o nível médio, porque o nível superior hoje é para detentores da formação ou da graduação das ciências jurídicas, ou ainda da área de saúde, como médico ou como dentista, na área de odontologia ou na área da medicina, certo? Então, o edital aqui foi publicado no ano de 2017, a responsável foi a Fundatec, e aí nós temos algumas informações aqui que só estamos recapitulando, eram 4.100 vagas, foram mais de 30 mil inscritos para essa seleção. É um concurso que é a medicina da URGS. Não é fácil esse concurso. Nós, daqui da Alternativa Certa, Cursos para Concursos, estamos convidando você a fazer parte aqui da nossa programação pedagógica, da nossa preparação para que você tenha uma boa prova. Nós estamos visualizando aqui o salário de 3.760, já visualizamos que é mais de R$ 4.500 no dia de hoje. Em 2017, este era o salário. Do cargo soldado de primeira classe, o próprio edital trata de primeira classe, porque a última alteração que ocorreu no Estatuto foi em 2020, onde a instituição, com o objetivo de dar uma melhor qualidade salarial para os soldados mais antigos, ela dividiu, escalonou em soldado de terceira, que é até 10 anos, soldado de segunda, de 10 a 20 anos, incompleto, e a partir de 20 anos, se ainda for soldado,
ingressará ali como soldado de primeira classe. Então, no último edital, ainda não havia esta divisão. Aqui nos interessa quais são os requisitos para posse, inclusão e exercício na Brigada Militar no cargo de soldado de primeira classe, na época primeira classe, hoje ingresso como terceira classe. Não esqueça desta informação, lembre-se dela e você vai verificar aqui no nosso curso preparatório, nós vamos trabalhar dessa classificação de forma mais detalhada. Ter nacionalidade brasileira, ter idade mínima de 18 anos e máxima de 25 anos de idade até o último dia da inscrição para o concurso. Ou seja, o último dia é hoje, você faz 26 anos amanhã, não há problema nenhum. Você tinha 25 anos, tinha 26 anos incompletos até o último dia de inscrição para o concurso. Então, o requisito para ingresso até 26 anos incompletos até o último dia de inscrição para o concurso. Possuir altura mínima de 1,65 para o candidato de sexo masculino e 1,60 para a candidata do sexo feminino. Possuir ilibada conduta pública e privada. O porquê que isto é importante? Porque será analisado em sindicância a sua vida pregressa. Já vou comentar de forma mais enfática esta situação. A apresentação de atestado de bons antecedentes de alvará de folha corrida do Poder Judiciário, de certidão negativa da Justiça Estadual, Federal e Eleitoral e das Justiças Militares Estaduais e Federais. Realização de sindicância sobre a vida pregressa do candidato, ou seja, sindicância da vida pregressa e investigação social. Vou ficar um tempo nesse tópico aqui, vamos parar um pouquinho para nós explicarmos melhor. Nós estamos divulgando para os nossos possíveis candidatos na Brigada Militar, neste vídeo, que no próximo edital irá continuar essa informação. O que significa isso? Em 2021, que é o ano em que nós estamos gravando esse material para você, candidato, nós estamos no mundo globalizado, um mundo de WhatsApp, Facebook, Instagram, rede social, onde as pessoas são juízes, promotores, são pessoas que ofendem, são pessoas que instigam, e eu vou alertar você. Quando você quer ingressar numa instituição séria como a Brigada Militar, que é respeitada em todo o Brasil, é realizada uma investigação pela PN2, pelo Serviço de Inteligência da Brigada Militar, que vai lá no bairro onde você mora, vai conversar de forma informal com o dono do mercado, com o dono da padaria, com o dono da oficina mecânica, perguntando, questionando sobre o seu comportamento e sobre sua conduta naquele bairro. Vai investigar seu Instagram, seu Facebook, suas publicações, e vamos imaginar que você faça parte de publicações de movimentos sociais, tipo vamos quebrar, vamos ser justiceiro, vamos jogar pedra que essa pessoa merece, vamos condenar, vamos julgar. Se você faz parte de movimentos como esse que mostram não ter um bom comportamento social, pode ter certeza que você não vai ter problemas aí na investigação da sua vida pregressa na Brigada Militar. E isso é extremamente importante que você saiba que mesmo o seu comportamento nas redes sociais, eles são avaliados não só na Brigada Militar, mas por empresa que você queira fazer parte, inclusive na iniciativa da vida privada. Eu quero salientar que hoje, cada vez mais, as empresas fazem isso e a Brigada Militar não é diferente. Agora você tem publicações em família, publicações com a sua namorada, com seu pai, com a sua mãe, na praia, com os amigos, no futebol, não há problema nenhum. O grande problema é você incitando problemas sociais nas redes sociais, com perdão da redundância, e não tendo um comportamento adequado e ainda tornando público esse comportamento. E, às vezes, até ao lado de más companhias ou companhias não adequadas em redes sociais. Cuidado com isso. A tua vida vai ser analisada aqui nessa sindicância de vida pregressa, pois fazer parte da instituição que está na iminência de completar 200 anos de vida não é para qualquer um. E se você é qualquer um, já digo desde já,
não venha para a instituição, pois você vai ter problema. Nós queremos pessoas de bem na nossa instituição. Inciso 3.4.3, uma outra condição aqui. Na condição de reservista das Forças Armadas, ter sido licenciado, no mínimo, no comportamento bom para quem é oriundo aí das Forças Armadas. Outra condição, na condição de ex-servidor, não ter sido demitido. Estar quites com as obrigações eleitorais, ou seja, ter seu certificado de reservista em mãos, certificado de reservista em dia. Não estar respondendo a processo criminal, não ter sofrido condenação criminal com pena, atenção, pena privativa de liberdade, medida de segurança ou qualquer condenação incompatível com a função policial militar. Estar quite com as obrigações militares mediante a comprovação por meio de documento militar, que informe ter prestado ou ter sido liberado definitivamente do serviço militar inicial, isso aqui para quem não serviu as Forças Armadas, não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva. É claro que se você foi licenciado ou foi isentado por incapacidade definitiva, não tem condições de prestar serviço à Brigada Militar, porque você tem que estar na plenitude da sua capacidade física e mental para o exercício da função. Mas isso não é discriminação, Paulo Ricardo, discriminação constitucional, não. A atividade de policiamento ostensivo, ela requer que você esteja nas suas faculdades mentais e físicas na sua plenitude. Se praça licenciada a pedido ou ex ofício, nesse último caso, não poderá ter sido licenciada por falta de natureza grave ou licenciada excluída a bem da disciplina, devendo estar, no mínimo, no comportamento bom. Outra exigência, segundo grau completo ou equivalente. O equivalente, quando se fala nessa expressão, é o supletivo, certo? Ser portador da Carteira Nacional de Habilitação, ou CNH, ou permissão para dirigir dentro do prazo de validade, que lhe permita conduzir veículo automotor durante o curso de formação básica policial militar, classificada no mínimo na categoria B, até o dia previsto em edital para entrega da documentação, quando formalizada a posse e inclusão na Brigada Militar. Não é para se inscrever no concurso, vai ser marcado um dia para os aprovados, para os selecionados. Nós temos um grande funil que inicia com 30, 31, 32 mil e que vai acabar lá com 4 mil, 3 mil, depende do número de vagas, certo? Estas pessoas, quando chegar nesta etapa, será tornado público data, dia, local, hora e todos os prazos para que seja entregue a documentação pertinente para ingresso na instituição, dentre as quais a CNH. Não precisa ter a CNH para se inscrever no concurso da Brigada Militar. Ter obtido a aprovação na primeira fase do intelectual, ter sido apto na segunda fase, que é o exame de saúde, e na terceira fase, no exame de capacitação física, ter sido considerado apto na quarta fase, que é o exame psicológico, e comprovado os requisitos para posse, inclusão e exercício da análise da sindicância da vida pregressa do candidato. Vou bater nessa tecla novamente. Atenção com o seu comportamento no seu bairro, atenção com o seu comportamento em rede social. Tudo isso será avaliado. Você não vai nem saber. Tá? Vai ser dito que você não está apto e era isso, certo? Então, cuidado com a sua vida anteriormente ao ingresso na instituição. E é claro que, posteriormente, a manutenção dessa vida, dessa conduta ilibada. Não apresentar resultado positivo em exame toxicológico para detecção de drogas ilícitas mediante laudo a ser apresentado por ocasião da entrega da documentação, que vai fazer parte aqui da sindicância e da vida pregressa do nosso candidato a ingresso na Brigada Militar. Então, é bem tranquilo, tá? Que você saiba que tem um exame toxicológico aí, e se você eventualmente faz uso de drogas, vai ter problema na sua sindicância da vida pregressa. As vagas, então, no edital de 2017 eram 4.100 vagas para o cargo de soldado de primeira classe,
Tinha também, havia a destinação de reserva de vagas destinadas a cargos negros e pardos, certo? Gostaria de salientar a todos aqui que tem uma comissão, ou faz parte da comissão, avaliar se o candidato colocou lá essa opção, se realmente ele é negro ou pardo. Ah, mas ele não é, ele é branco, estou dando um exemplo, é alemão, mas ele alega que a avó dele, que o bisavô dele, o meu bisavô até negro era, mas você não é negro ou pardo. E isso vai ser analisado junto com essa comissão, porque há vagas destinadas para esta situação ou esta condição racial que é o negro ou pardo, certo? Isso está previsto no edital não só da Brigada Militar, como nos concursos públicos diversos. Então, se você marcar essa questão e não fizer jus a essa condição, poderá ter problema aí na sua situação de ingresso na instituição. E aqui, no item 7, está as fases do concurso de forma discriminada. O concurso constará com 4 fases distintas a saber. Primeira fase, exame intelectual, exame de conhecimentos gerais, que estão elencados quais as disciplinas aqui no edital, logo adiante nós vamos chegar nelas. Segunda fase, exame de saúde. Terceira fase, exame de capacitação física. Quarta fase, exame psicológico, certo? A primeira etapa, testagem coletiva, e a segunda etapa, entrevista individual, que é a etapa aqui do exame psicológico. Nós vamos verificar aqui que na terceira fase, o exame de capacitação física, serão convocados os candidatos aptos na segunda fase, que é o exame de saúde. E anteriormente a esta fase, eu peço perdão, estávamos nos passando aqui, nós não podemos atropelar as informações. Por ocasião da prova intelectual, este edital, ele reservou que seriam chamados e aprovados na primeira fase 8.000 candidatos em relação aos 30, 31, 32 que foram inscritos. Então, para a segunda fase, serão convocados os candidatos aprovados na segunda fase do exame intelectual, a primeira fase do exame intelectual. Foram classificados 8.000 candidatos de um total de 31, 32, 33 mil candidatos, que eu não recordo, isso é irrelevante, mas eram mais de 30, só para você ter uma noção, certo? E aí, esses candidatos foram chamados para o exame de saúde, que é a segunda fase. 8.000 candidatos. Observe que o funil vai fechando. É uma pirâmide ao contrário. O funil vem fechando e cada vez mais ficando difícil. Para a terceira fase, no exame de capacitação física, serão convocados os candidatos aptos na segunda fase, que é o exame de saúde. Ali no exame de saúde já fica um quantitativo ao longo da jornada, ao longo do caminho. Não é os 8.000, não, que vem para a fase do exame de capacitação física, tá? Então, atenção com isso, inclusive com a sua questão de saúde. Para a quarta fase, que é o exame psicológico, serão convocados os primeiros 6.500 candidatos considerados aptos na terceira fase, que é o exame de saúde. Então, para a quarta fase, no exame psicológico, serão convocados 6.500. Lembrem que nós ingressamos aqui na segunda fase com 8.000 alunos, 8.000 candidatos aprovados, os possíveis 8.000 alunos da Brigada Militar. Já na quarta fase, que é a fase do exame psicológico, estou chegando ao final da minha seleção, já estou com 6.500 candidatos aptos na terceira fase, e na terceira fase é o exame de saúde. Da primeira fase do teste intelectual, aqui estão as normas de execução da primeira fase, e eu destaco aqui as matérias, certo, que fazem parte do exame intelectual. Você vai entender agora o que a alternativa certa vai fazer na tua vida como aluno para fazer parte aqui do quadro da Brigada Militar.
As matérias do último edital, então, foram língua portuguesa, matemática, direitos humanos e cidadania, conhecimentos gerais e informática. O que eu quero destacar para você aqui? Que cada matéria ela tem um valor da questão, que nós vamos ver aqui, como, por exemplo, língua portuguesa, 10 questões, o valor da questão, cada questão certa vale 2 pontos, o candidato tem que acertar no mínimo uma questão dentre as 10 de portuguesa. Se zerar, automaticamente ele está eliminado. Ele pode gabaritar todas as outras questões. Se ele zerar uma disciplina aqui, ele está eliminado. Não tem conversa, certo? Faz parte das regras do jogo. Então, ele tem que ter, no mínimo, uma questão certa em cada grupo aqui dessas disciplinas, e a nota máxima é 20. Por quê? Porque se o valor da questão é 2, então são 10 questões de língua portuguesa, vezes 2, o valor é 20. E aí eu tenho, num total de questões aqui, 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de legislação específica e 10 de conhecimentos gerais, ou seja, eu tenho 40, com mais 5 de direitos humanos e cidadania, mais 5 de informática, eu tenho um grupo de 50 questões e um total de nota máxima de 100 pontos. Ou seja, as questões todas têm peso 2 e um total de 100 pontos. Mas atenção, as questões que valem 10 eu chego a 20 e as que valem 5 eu chegarei a 10. Certo? Então, muita atenção nesse momento aqui, porque cada questão certa, uma questão certa ou uma questão errada, a errada poderá te tirar da lista de aprovados e uma certa poderá te levar ao céu, que é junto aqui da lista não só de aprovado, mas lista do grupo que será chamado, como nós vimos anteriormente ali, que só do exame intelectual foram chamados 8.000 e para chegar lá na fase do exame físico foram 6.500 alunos. 1.500 já ficaram no caminho, certo? Já ficaram no caminho na seleção natural do nosso funil. E aí eu destaco aqui nesta questão da aprovação e classificação na primeira fase, que é o peso das disciplinas quando houver empate. Num concurso que tem 50 questões, num concurso que vai ter mais de 30.000 alunos, vai haver muitas pessoas, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, que acertou 40 questões. Vai haver muitos. Como é que eu vou efetuar o desempate dessas pessoas que acertaram 40, depois que acertaram 41 e assim sucessivamente? Como é que vai haver o desempate? O primeiro critério, maior pontuação em prova de língua portuguesa. Então, tem 10 questões de língua portuguesa. Atenção, gente, atenção para esse tópico aqui. É o primeiro critério de desempate. Aí os candidatos que acertaram 40 também empataram em língua portuguesa. Vamos para o segundo critério. Direitos humanos e cidadania. Não menospreze direitos humanos. Não diga a ninguém dizer para você que direitos humanos é coisa de vagabundo, que ele está mentindo para você. Se hoje você tem o contraditório e a ampla defesa, se você tem o direito de interpor recurso na justiça em segundo e até mesmo terceiro grau de jurisdição, se você tem direito aos seus bens e só perderá a posse com sentença transitada em julgado, sua liberdade só irá ser cerceada ou tirada a sua liberdade com sentença transitada em julgado. Que você tem o direito de ir, vir, ficar, permanecer. Que você tem o direito da livre opinião, desde que respeitada as pessoas ou os órgãos institucionais. Tudo isso é por causa de uma coisa que se chama direitos humanos. Então, se você vir para a Brigada Militar, lembre-se, você é o guardião dos direitos humanos. Por que eu estou destacando isso para você? Porque eu sou professor de direitos humanos, sou pós-graduado em direitos humanos, formado em direito e pós-graduado em direitos humanos, e um defensor dos direitos humanos dentro da polícia. Porque se você vir para a polícia achando que é juiz e promotor, vou dizer agora para você que quer ser candidato da Brigada Militar, você pode ter problemas numa abordagem e causar lesão corporal, abuso de autoridade, tortura ou cárcere privado. Isto lá, antigamente, há muitos anos atrás, ninguém dava bola para isso. Nos dias de hoje, você vai ser submetido a inquérito policial militar, vai ser submetido à justiça comum, poderá ter que haver reparação na esfera civil, na esfera criminal, e poderá ter cerceado a sua liberdade, além da exclusão da Brigada Militar.
Se você quer ingressar, eu estou te dizendo agora, aqui, qual a alternativa certa a concursos públicos que esclarecem para você todas as suas dúvidas. Não entre na Brigada Militar, não use a sua farda achando que você é juiz ou promotor. Inclusive, quando você estiver com alguém preso, existe um tratado internacional chancelado pela ONU e que o Brasil é signatário, que é de proteção aos direitos do preso. Quando ele está preso, ele passa a ser tua responsabilidade e você só poderá agir em legítima defesa à luz das excludentes de ilicitudes previstas e capituladas no Código Penal, lá em meados do artigo 25 do Código Penal. Dê uma olhadinha lá nas excludentes de ilicitudes. É só lá que você poderá agir em legítima defesa. Tipo assim, eu posso matar alguém? Eu estou perguntando aqui na alternativa certa, concurso. Posso. Em legítima defesa para salvaguardar a direito próprio e de terceiros. E aqui está uma questão que pode cair lá na tua prova. Você já fique alerta, pois você só pode agir em excludentes de ilicitude. E aí, eu tenho a questão dos direitos humanos como segundo critério de desempate, que são 5 questões. Depois eu venho para a legislação específica. O que é legislação específica? A legislação da Brigada Militar, a Lei 10.990, 10.991, 10.992, 10.993, todas de 97, mais o RDBM, o Regulamento Disciplinar da Brigada Militar. Maior pontuação em matemática, depois informática e depois conhecimentos gerais. Vamos comentar um pouquinho mais sobre essas disciplinas a seguir. Depois, no próprio edital, ele fala aqui que quando persistir o empate entre candidatos em todos os critérios. Não, aí é o fim, né? Empatou em todos esses critérios, aí você tem que ficar pensando, meu Deus, e agora? E aí, o edital prevê aqui uma convocação para sorteio público. Sorteio público. Imaginou 50 candidatos de um lado, 50 do outro, empatado em tudo isso. Pode ocorrer, gente? Puxa, no universo de 31, 32, 33 mil, pode. Pode. E aí você passou em tudo. Você tirou uma nota altíssima, mas 50 de um lado e 50 do outro. Vamos decidir agora no sorteio quem vai ingressar na Brigada Militar. Aí você tem que olhar para o céu e dizer, meu Deus, socorro, por favor, né? Não vamos chegar nessa fase. Vamos estudar para não passar por esse momento. Aqui no edital, então, prevê a questão dos recursos. Depois, na segunda fase, eu tenho a questão de saúde, né, onde eu ratifico aqui que nós já falamos anteriormente. Para a segunda fase, exame de saúde serão convocados por ordem de classificação 8.000 candidatos aprovados na primeira fase. Certo? E aí, estamos chegando agora na terceira fase da seleção para ingresso na Brigada Militar, que aqui, com a alternativa certa, cursos para concursos públicos, você vai ter as melhores orientações, inclusive para a prova física. E eu já vou começar agora, adiantando algumas informações para você. Para a terceira fase, exame de capacitação física, serão convocados os candidatos aprovados na segunda fase, que é o exame de saúde. Ou seja, você, candidato, passou pelo exame intelectual, fez parte dos 8.500 candidatos, e agora você está chegando aqui na terceira fase, vamos corrigir, terceira fase, que é o exame de capacitação física. Aí os candidatos aprovados na segunda fase, que é o exame de saúde, serão convocados para a terceira fase. Parece uma coisa lógica, né? Mas para você chegar na terceira fase, você tem que ter passado pela primeira e segunda e aprovado nessas fases. Não é só fazer a fase para você chegar aqui na terceira e logo a seguir na quarta. Então, aqui você foi aprovado na primeira e na segunda, e aqui estão as regras. Vou fazer alguns comentários aqui, apesar de hoje estar com 51 anos já aposentado. Quero dizer a você que é candidato à Brigada Militar, que um dia nós já fomos jovens como você. Dentro da Brigada Militar fomos juízes de futebol profissional. Este sargento Paulo Ricardo foi juiz da Federação Gaúcha de Futebol, apitou futebol
em praticamente todos os municípios e estados da primeira e segunda divisão e até a terceira divisão do Rio Grande do Sul, mais amador, ao longo de 14 anos. A minha formação ela é jurídica, ela não é educação física. A maior parte dos árbitros é formada em educação física, mas não é um pré-requisito. Muitos árbitros têm outras formações e a minha formação é jurídica. Mas conversando com meus colegas, treinando com meus colegas, eu me sinto à vontade de dar alguns palpites para você que quer ingressar na Brigada Militar, pois nós já passamos por isso. Para o candidato de sexo masculino serão exigidas 3 flexões de barra. Atenção! Se você não treinar no dia da prova, há candidatos que têm o corpo todo definido, todo desenhado, mas ele não treinou barra. E aí a banca vai dizer assim para você, liga, eu estou de terno aqui, de casaco, não vou conseguir esticar os meus braços. Você tem que ficar numa posição com os braços esticados e parado. E agora ele vai dizer, começar, e você esticar. Você tenta fazer uma e não consegue fazer uma. E fazer 3 parece que o mundo inteiro está no teu corpo. Você não faz 3 se você não treinar. Então, eu vou te dar a dica aqui agora. Você vai treinar apoio em casa. 10 todos os dias antes de dormir. 10 a 15 apoios. Você vai treinar rosca direta e rosca inversa para fortalecimento de bíceps e tríceps na sua academia. E dia sim e dia não, você vai procurar uma praça próxima à sua casa, ou se você estiver treinando numa academia, você vai treinar ali essas 3 barras, ou vai treinar 1, 2, né, a cada treino. Quando você ver daqui na outra semana, você vai conseguir fazer 3, na outra, ou 15 dias depois, ou a cada semana, ou a cada 2 semanas, você vai aumentando uma barra até chegar a 6, 7 barras, quem sabe 8 barras, de uma forma bem tranquila. Se você, a cada 2 semanas, aumentar uma barra, você vai ter a certeza que quando chegar lá, você não vai fazer 3, você vai fazer 4, 5, 6, e isso é bom para aumentar a tua pontuação no teste de seleção. Não esqueça do que eu estou dizendo. Rosca direta, rosca inversa e apoio para fortalecimento do seu bíceps, do seu tríceps e treinamento na barra. Não existe outro local para treinar, você tem que fazer barra. Tem que fazer. Comece lá, nem que seja na academia, liga, se pendura e fica parado. Aí sobe o teu corpo só com a força do braço, que é assim que a banca vai exigir que você faça o seu teste. Se você tentar burlar, você já se pendura tentando fazer uma barra, você queimou força. Porque a banca examinadora ela não vai considerar. Ela vai mandar você ligar, esticar o braço e parar. E vai dizer, agora, começar. E aí é que vai começar a sua contagem. Muita atenção nesse item, tá? 35 abdominais em 60 segundos. Hoje, eu aos 51 anos, e não por ter 51 anos, eu não treino. Eu não sei se eu faço 20. Mas um dia a gente fazia 45 abdominais, 50 abdominais aí em 60 segundos. E você só vai chegar nesse índice se você treinar. Se você não treinar, você não faz 35 abdominais em 60 segundos. E não vai ser aprovado nesse teste, certo? Conselho que não é do especialista, mas de quem viveu isso na prática. Antes de tomar banho em casa, dia sim ou dia não, ou se você faz na academia também, dia sim, dia não. Por que eu destaco dia sim ou dia não? Porque todo grupo de músculo, quando ele é submetido a um esforço maior, ele tem que ter um período de descanso. O período para ele respirar, o período para ele eliminar as toxinas de dor do treinamento. Os primeiros dias você começa a sentir dor, então você tem que treinar. Então, antes do banho, comece aí com 3 séries de 15 abdominais em casa. 3 séries de... Você não está treinando. 3 séries de 15 abdominais. Quando a gente fala em série, faz 15, fica deitado, batendo na barriga, respirando por 1 a 2 minutos, recupera e faz mais 3 séries. A cada 2 semanas, você vai aumentando 5 abdominais no quantitativo, até você fazer 3 séries de 20 a 30 abdominais. Quando você fizer isso, uma vez no mês ou 2 vezes no mês, você simule o teste de abdominal. Faça uma vez no mês. Primeiro treine o mês inteiro, aumentando a sequência. Comece com 3 séries de 10. Na outra semana, 3 séries de 15. Se você não tiver apto ainda, na segunda semana, continue com 3 séries de 10. Depois, lá, mais 2 semanas, 3 séries de 15. Mais 2 a 3 semanas, 3 séries de 20.
uma vez no mês, simule o teste de abdominal na prova. Peça para seu pai, sua mãe, sua esposa, sua namorada, seu namorado, ficar com um cronômetro marcando o teste. Antes de você iniciar os treinamentos, simule todos esses testes aqui, faça o teste para ver como o seu corpo está naquele momento. E aí você vai acompanhar a sua evolução. Aí, uma vez por mês, você simula fazendo todo esse teste para ver como está a sua evolução, certo? Você vai verificar que 35 abdominais serão mel na chupeta, né? Mel no bico, no doce. Será a mesma coisa que dar doce para a criança. Percorrer 2.400 metros em 12 minutos. Bom, como eu disse para vocês, eu fui juiz de futebol. E não por ser o juiz de futebol que corria, e corria porque gostava. 10 quilômetros dia sim e dia não. No mínimo 6, em média de 8 a 10 quilômetros dia sim, dia não, e mais os jogos no sábado e domingo, e eventualmente no meio da semana, nas quartas-feiras, por todo o Rio Grande do Sul. Nosso teste na Federação Gaúcha era o teste de Cooper, lá no início com 2.700 metros como mínimo, e a média dos árbitros bem preparados fisicamente, dentre eles este árbitro, era 3.000 metros em 12 minutos. O teste de Cooper é 2.800 metros em 12 minutos. Eu vou criticar a banca da Brigada Militar que seguir esse teste aqui de 2.400 metros em 12 minutos, porque 2.400 metros é inadmissível um jovem de 18 anos a 25 anos fazer só 2.400 metros. Isso aqui você faz troteando uma velocidade um pouco maior que estar caminhando. Isso aqui não existe, esse indicador. Se você for reprovado fazendo 2.400 metros em 12 minutos, você não pode fazer parte da Brigada Militar. E quando eu digo isso para você, é para te desafiar, candidato, que você treine para fazer isso aqui brincando e dando risada. Não faça 2.400. Vai lá e faça assim, 2.400 em 9 minutos, no máximo. Inadmissível você fazer isso aqui em 12 minutos. É porque você está mal preparado fisicamente para fazer isso aqui. Tá? Eu vou criticar, estou criticando aqui de forma respeitosa a minha instituição, que eu tanto amo, porque eu posso fazer isso, porque eu amo a minha instituição, de exigir só 2.400 metros para você ingressar na Brigada Militar com 18 a 24 anos. Você tem que estar voando, não pode fazer isso, certo? Mas então treine. Como é que eu faço? Vá para uma pista que tenha medida oficial, peça para alguém marcado, se você tiver um relógio, um cronômetro, né? Corra lá 12 minutos na sua melhor velocidade para você avaliar como é que está o seu comportamento em 12 minutos. E treine 3 vezes por semana, no mínimo 3.000 metros de treino, né, para que você esteja nessa condição. Vou dar a dica aqui. Treine 3.000 metros no primeiro mês, no segundo mês passe para 4.000 metros, certo? E monte uma rotina de treinamento de até 5.000 metros para você estar em excelentes condições no teste. Os testes mais curtos, de até 3.000 metros, você dá tiros. O que é tiros? Você dá uma volta, né? Você pega lá, marca 400 metros na pista e dá tiros de 200 metros em altíssima velocidade. Marca no relógio, caminha 30 minutos. Repete isso, 30 minutos não, me desculpa. A aula estamos gravando aqui o edital, marca 30 segundos. Corre mais 200 metros na sua maior velocidade, marca mais 30 segundos. Como é que você faz isso? Você faz testes progressivos uma vez por semana, que a gente chama de tiros, certo? Isso vai fazer com que aumente a sua capacidade aeróbica e respiratória, que o seu coração aprenda a trabalhar com a maior intensidade possível. E aí você faz lá 4 tiros nas primeiras 2, 3 semanas, você na outra semana você faz 5 tiros até chegar a 10 tiros de 200, depois você no outro mês você dá 10 tiros de 300, no outro mês você dá 10 tiros de 400, anda 2 minutos, né, 400 metros, numa velocidade muito forte, caminha 2 minutos de forma lenta para você recuperar, faça isso de novo. Quando chegar no teste aqui, você vai estar flutuando em nuvens. Fizemos isso na prática ao longo de nossa jornada e sempre tivemos uma boa participação física.
E aí vamos agora para as nossas candidatas do sexo feminino. Vou fazer uma crítica novamente aqui, mas Paulo Ricardo, tu está nos dando dica e está nos dando crítica. Mas veja bem, artigo 5º da Constituição Federal diz: todos somos iguais perante a lei, sem distinção de sexo, religião ou classe social. E aí o que acontece? As nossas candidatas femininas, elas são tratadas de forma diferente. Se todos querem ser policiais iguais, porque é matar ou morrer. Você sabia que morrem muitos policiais no Brasil por ano? Que muitos são homens e que alguns ou muitos também são mulheres? É matar ou morrer. Você quer ser policial, você vai para a guerra urbana. Então, por que eu vou tratar as mulheres de forma diferente? Bem pelo contrário, é uma questão de valorização humana. Então, o próprio teste já começa discriminando e dando privilégios para a mulher, enquanto deveria tratar de forma igual. E as candidatas do sexo feminino vão fazer 10 apoios do tipo feminino, ou seja, com o joelho no solo, em vez de estar com o corpo de forma horizontal, reta. Isso aqui nossa, uma criança de 5 anos faz esse abdominal aqui. Estamos exagerando no sentido metafórico para dizer que você treine para chegar no teste e não ter dificuldades, porque esse abdominal é muito simples de fazer, muito simples. 30 abdominais, enquanto o homem é 35, aqui é 30 abdominais em 60 segundos, e percorrer 2.000 metros em 12 minutos. Vou criticar novamente a minha instituição aqui, meu Deus, eu fico com vergonha disso. 2.000 metros em 12 minutos, eu vou ali no asilo da Padre Cacique, no Beira-Rio, e vou pedir para os vovô fazer em 12 minutos 2.000 metros. Isso aqui não existe. Tem que ser o teste de Cooper, 2.800 metros, para você entrar preparado fisicamente na instituição. Mas não sou eu que decido isso. Então, quando eu digo isso no sentido metafórico, dizendo que até um vovô passa, é para dizer para você, candidato, que se você não fizer 2.000 metros, a nossa candidata, você não pode ser brigadiano. Você não pode ser brigadiano. Então, você treine conforme eu orientei anteriormente, para que você chegue lá no teste e faça isso aqui de costas. Se teste de 2.000 metros é para você fazer de costas, não é nem de frente. Não é nem de frente, porque senão eu vou levar as vovozinhas do asilo Padre Cacique, que fica em frente ao templo sagrado, ao templo do futebol gaúcho, que é o estádio Beira-Rio, brincando aqui com gremistas e colorados, somente para descontrair. Treine tanto os homens como mulheres para fazer uma boa prova. E aí nós vamos para a quarta fase, o temido teste psicológico. Às vezes, o candidato passou no intelectual, passou no saúde, passou no físico e ele para aqui no psicológico. Eu sou oriundo das ciências jurídicas e sociais e confesso que cabeça de juiz você não entende a cabeça do psicólogo, muito menos. Porque você vai se deparar, eu quero que você lembre de mim, e não de mim, de eu, Paulo Ricardo, de acordo com a língua portuguesa, que você vai encontrar candidatos ao longo da sua jornada que viraram policial militar e terão comportamentos que você vai dizer para você mesmo. Mas essa pessoa não tem equilíbrio psicológico nenhum, como ele é policial. E ao longo da sua jornada você vai se deparar com isso muitas vezes. Mas para isso alguém estudou psicologia, certo? Estudou psicologia para avaliar se você tem condições de fazer parte da Brigada Militar. E sabe quando é que você vai ser submetido ao teste psicológico na Brigada Militar? Só para o ingresso. Para a ascensão funcional em provas internas não tem teste psicológico. Ingresso é como? Servidor de nível médio, servidor de nível superior, lá como capitão na área operacional ou na área de saúde. E aqui está a primeira, a primeira etapa da testagem, que é a testagem coletiva, e a segunda etapa, que é a entrevista individual. Então, haverá uma fase ali em que os psicólogos irão submeter os candidatos em grupos para fazer questionamentos e situações diversas e fazer as suas anotações, e uma segunda etapa de entrevista individual. E aí nós estamos no item 9 da homologação final do concurso. O resultado final do concurso será homologado através de edital, a ser publicado em Diário Oficial do Estado e divulgado conforme previsto no item 5, após realizada, é claro, as 4 fases do certame, a quais nós já falamos de todas elas.
Entrega da documentação e comprovação dos requisitos para a posse, para a inclusão do candidato e mais a sindicância da vida pregressa está aqui no nosso item 10. Olha aqui no item 10, né? Todos os documentos que devem ser entregues, nós já falamos anteriormente sobre eles, e esta é a fase que você tem que entregar a sua CNH. Nas fases anteriores, você ainda poderia estar fazendo lá o seu curso de habilitação, seu intensivo de habilitação, para poder fazer parte aqui da Brigada Militar. Eu tenho o programa de matemática, a qual eu prometo a vocês que vocês pouco irão chegar dentro da Brigada Militar e acessar ou aplicar informações tipo razão e proporção, conjuntos numéricos, conjuntos e subconjuntos, cálculo algébrico, monômios e polinômios. Não me pergunte para eu, Paulo Ricardo, que eu não lembro nem o que é isso, mas nem quero saber. Meu negócio é desenvolvimento humano, é ciências jurídicas e sociais. Eu não acredito que um dia eu soube isso, mas eu quero dizer para você que para você se tornar soldado da Brigada Militar, você tem que saber isso. Se não souber o que é triângulo, retângulo, essa aqui é fácil. Teorema de Pitágoras e suas aplicações, eu lembro que era a parte mais fácil da matemática, e nos dias de hoje eu me nego a falar sobre isso. Mas você, candidato da Brigada Militar, venha conosco para a alternativa certa, cursos e concursos, que você não vai ficar igual o sargento Paulo Ricardo, que não sabe nem o que é um polinômio. Meu Deus, o que será um polinômio? O que é um cálculo algébrico? O que é o teorema de Pitágoras? Razão e proporção. Nossa, somente na alternativa certa, cursos e concursos, você vai descobrir do que se trata e ter uma boa nota aqui na Brigada Militar. E aí você não vai ficar louco como eu, como disser, geometria plana, geometria espacial, matemática financeira, análise combinatória. Meu Deus, pobre de você, candidato, que vai descobrir conosco aqui na alternativa certa como gabaritar a sua prova em matemática. Porque o sargento Paulo Ricardo, se fosse fazer a prova no dia de hoje, não seria brigadiano, porque ele não sabe nada disso. Mas você vai aprender conosco. Vem conosco aqui na alternativa certa, que você vai tirar uma boa nota. E aqui estão as referências bibliográficas. Direitos humanos e cidadanias, é claro, princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, está lá na Constituição. Direitos e garantias fundamentais, o Poder Judiciário, os direitos humanos de forma macro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso aqui é regra matemática, no sentido metafórico, em qualquer concurso de direitos humanos, a OEA e a proteção aos direitos humanos, abuso de autoridade, atenção, candidato, Lei 4898 de 65 foi revogado, nós temos nova lei, e a nova lei de abuso de autoridade. Vem conosco, aqui na alternativa certa, cursos e concursos, e você vai conhecer a nova lei de abuso de autoridade, que inclusive traz no seu texto o horário para cumprimento de mandado judicial e não mandato, relembrando, já aprendendo aqui conosco na alternativa certa, cursos e concursos, que mandato, com T de tango, é o mesmo que representação. O prefeito tem mandato, o vereador tem mandato, o juiz expediu o mandado de prisão, mandado com D de dado, e você vai aprender conosco aqui na alternativa certa, com a nova lei de abuso de autoridade, que tem um horário para cumprir esse mandato. Tem um horário. Não vou falar agora, que não é o momento. Vem, se matricule aqui na alternativa certa, que você vai saber o horário para o cumprimento do mandado judicial. Você vai conhecer a lei de tortura, a lei do uso de algema, que é uma súmula vinculante aqui do nosso STF, quando é que você pode, quando deve e qual é a circunstância. Referências bibliográficas. Programa de legislação específica. Você vai estudar aqui conosco a legislação específica. A Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, o Estatuto Nacional da Igualdade Racial. Você vai estudar a Lei 10.990 do ano de 97, que é o Estatuto da Brigada Militar, a norma estatutária brigadiana, a Lei 10.991 de 97, que é a Lei de Organização Básica da Brigada Militar. Você vai estudar a Lei 10.992, que é o Plano de Carreira da Brigada Militar. Você vai estudar o Estatuto Estadual da Igualdade Racial. E aqui, o brigadiano que quer fazer parte
tá? O brigadiano ou o candidato a brigadiano que faz parte da Brigada Militar ou que quer ingressar na Brigada Militar, nosso civil, que quer fazer parte e ser um brigadiano, te apresento desde já algo que vai te acompanhar por 30 longos anos, que se chama RDBM, o Regulamento Disciplinar da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. E lembre de mim, e lembre de eu, Sargento Paulo Ricardo Rosa Santos, que está dizendo para você, quando alguém disser para você, você vai responder a um PAD, você vai lembrar do que eu estou te falando agora. Você vai responder a um processo administrativo disciplinar. E é uma enorme dor de cabeça, porque se você não tiver justificativas condizentes, você irá ter cometido uma transgressão disciplinar e vai sofrer uma sanção à luz do RDBM. Vem conosco na Alternativa Certa, cursos e concurso, para você entender o que é o regulamento disciplinar da Brigada Militar. E aqui, conhecimentos gerais, vou dar a dica do Sargento Paulo Ricardo, tópicos atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, desenvolvimento humano sustentável e ecologia, atualidades nacionais, estaduais ou locais. E eu vou te dar a dica desde já. Ao invés de ficar navegando no Instagram para dar curtidas ou no Facebook, navegue no Instagram ou no Facebook para observar, ler notícias gerais. O que você acha que deve cair na prova, se fosse agora, aqui na virada do ano? Covid no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Brasil, no mundo. Quais foram os países mais atingidos? Por que foram atingidos? Como é que foi a organização política dos Estados Unidos, do Brasil, na Europa, na África? Como se portou o governo brasileiro, o governo estadual e municipal na pauta Covid? Você vai lá nas redes sociais, vai buscar essas informações de economia, como é que está o euro, como é que está o dólar, como é que está se comportando, por que os automóveis aumentaram cada vez mais por causa do Covid, o que aconteceu com o futebol no mundo, estádios fechados e hoje estão abrindo para torcidas, o que aconteceu nas autoridades nacionais, estaduais ou locais, artistas que morreram, artistas que causaram grande repercussão ou comoção nacional, fatos diversos da educação, saúde, cultura e ecologia ou economia. Se você não ler, se você não abrir links de informações diversas, aqui ela não tem bibliografia. Qual é a referência? Jornais, revistas, rádio e televisão. Se você não buscar informações, você poderá ser pego de surpresa na prova, porque são assuntos da atualidade que serão comentados, certo? E na prova de informática, eu, Paulo Ricardo, me considero muito bom operador de computador. Mas na prova, ele te cobra comandos e informações que você não usa no seu cotidiano. E aí você vai buscar essas informações aqui conosco, na Alternativa Certa, cursos para concursos. Nem vou falar para você o que caía aqui nesse edital, só vou relembrar que tinha o Windows, que tinha o Word, Excel, né, o Firefox atualizado e o Google Chrome como objeto de estudo. Provavelmente seja mantido e provavelmente seja cobrado atualizações desses conteúdos. Nós estamos falando de 2017, nós já estamos em 2021, e aqui temos referências bibliográficas destas condições. Cronograma de execução da primeira fase, é claro que no edital novo vai ter um cronograma parecido com esse, ó. Publicação do edital, período de inscrição, divulgação da nominata da banca, último dia para efetuar pagamento, vai ter todo esse cronograma no novo edital, certo? Aqui, ó, aplicação da prova objetiva, ó, observa que nasceu o edital aqui em 30/10/2017 e a prova objetiva foi aí em torno de 2 meses depois, isso é muito pouco tempo. Se você não estiver aqui conosco na Alternativa Certa, estudando, você não vai estar na lista de aprovados e classificados. Não adianta você ser aprovado e não ser classificado. Não resolve a sua vida. Aí você vai fazer que nem Ayrton Senna e Nelson Piquet falavam. O segundo colocado, ele é o primeiro lugar, no sentido metafórico, ele é o primeiro lugar dos perdedores. Você vai ser o segundo colocado, o primeiro lugar dos perdedores. Não é isso que nós queremos, certo? Nós queremos você na lista de aprovados.
Dito isso, encerramos aqui o nosso encontro de viagem sobre o último edital da Brigada Militar, tornado público em 2017. Explicamos aqui nas nossas informações que em 2014 tivemos um edital, em 2017 tivemos outro edital, com mais de 30 mil candidatos. O último de 2017 foram 4.100 vagas, ou seja, mais de 30 mil candidatos. Nós temos uma prova tão ou mais disputada quanto medicina da URGS, que é a prova mais disputada do estado do Rio Grande do Sul, e é um funil muito grande. Se você quiser fazer parte aí desses aprovados e classificados, você terá que estar estudando desde agora. Conosco aqui na Alternativa Certa, cursos para concursos públicos, que já está disponibilizando as videoaulas com os melhores professores, tratando do conteúdo com base no último edital. E é claro que vamos atualizar caso o edital traga alguma novidade. Se conselho fosse bom, a alternativa certa vendia, mas a alternativa certa não vende conselho. A alternativa certa, cursos para concursos, ela te prepara. E se ela fosse vender um conselho para você, ela dizia: se matricule agora, se matricule já, porque nós vamos comemorar juntos a sua vitória e a sua aprovação no grupo de alunos selecionados para fazer parte desta instituição que está na iminência de completar 200 anos de existência. Venha doar os seus 30 anos de serviço e fazer parte da história da Polícia Militar Gaúcha, da nossa, da minha, da tua Brigada Militar. A alternativa certa, cursos para concurso, esperamos você. Um grande abraço em todos.